Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a proposta é só de eliminação do número 7, não porque tenham desaparecido objeções que temos em relação à coordenação do número 6 do artigo 7º e do artigo 8º, mas porque de forma sistemática tratamos isso no artigo 8º e não no artigo 7º, e adiante veremos essa nossa posição. Quanto à eliminação do número 7 do artigo 7º, trata-se, como todos sabemos, da questão do Tribunal Penal Internacional. E quando se debateu na revisão de 2001 a introdução desta norma para acolher a futura ratificação do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o Tratado de Roma, foram invocados alguns argumentos que, na nossa opinião, não tinham na altura, nem têm neste momento, razão para a manutenção, neste caso, deste número, desta disposição na nossa ordem constitucional. Trata-se da ideia que as instâncias judiciais internacionais não devem ser feitas a partir do predomínio dos vencedores em cada conflito internacional, o que aconteceu em vários momentos da nossa história, e nós acolhemos esse princípio como positivo. Tratava-se também, e trata-se da ideia, de que não têm sido positivas as experiências de tribunais ad hoc criados a propósito deste ou daquele conflito, e pensamos que essa conclusão é acertada, não têm sido positivas em geral as conclusões, a forma de funcionamento desse tipo de tribunais ad hoc. O que entendemos é que este Tribunal Penal Internacional não vem dar resposta a essas justas preocupações. Desde logo porque ele não deixa de ser, pela sua origem, pelo seu processo de formação e pela natureza própria das suas normas, um tribunal que mantém uma perspectiva de imposição de uma determinada perspectiva, passa a repetição, sobre outras e de uma determinada prevalência de alguns países em matéria da gestão do seu funcionamento. É desde logo evidente que isso acontece porque no próprio Estatuto do Tribunal Penal Internacional se prevê que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde, como sabemos, há um conjunto de países, 5 que têm direito de veto, pode determinar a suspensão dos processos que aí estejam em curso. E isto introduz, desde logo, uma posição de força de algumas das partes eventualmente envolvidas nos processos do Tribunal Penal Internacional. E depois, porque, à altura em que se discutiu a introdução desta norma na Constituição, se verificava que não estavam ainda definidos aspectos essenciais daquilo que deveria vir a ser a concretização do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Por exemplo, não estavam definidos vários elementos constitutivos dos crimes, que foram deixados para negociações posteriores, e havia, portanto, uma indeterminação de uma série de aspectos deixados para negociações entre os Estados posteriormente, que naturalmente não aconselhavam, e aliás desaconselhavam, a introdução desta norma. Depois, portanto, o que se fez em 2001, e que nós entendemos que continua a justificar-se eliminar da Constituição, foi um acolhimento genérico das normas do Tribunal Penal Internacional, da sua jurisdição, que em alguns casos tinha contradições evidentes com a ordem constitucional portuguesa. Um desses casos é, naturalmente, a questão da prisão perpétua, porque é evidente, noutros artigos, mais adiante, teremos oportunidades de os discutir, os partidos que propuseram a introdução desta norma procuraram limitar as consequências dela em relação aos princípios de direito penal que a nossa Constituição acolhe, caso concreto em relação à prisão perpétua, mas, na realidade, essa questão não fica completamente afastada e há uma reintrodução, mesmo por via indireta, da possibilidade de aplicação de uma pena deste tipo, que a nossa Constituição e na vertente de direito penal excluiu. E tendo que optar entre a jurisdição do TPI e os seus princípios e a jurisdição constitucional portuguesa e os seus princípios, nós entendemos que o que se deve sobrepor é a jurisdição constitucional portuguesa em matéria de direito penal e os seus princípios, e não o contrário.
Depois, verificamos também que outra das razões que foi invocada, e aliás, ainda agora mesmo no plenário houve um debate sobre matéria semelhante, para a instituição do Tribunal Penal Internacional, isto é, a ideia de que teria que haver esta jurisdição e teria Portugal que acolher plenamente esta jurisdição, porque de outra forma um conjunto de crimes associados ao terrorismo e outros, e genocídio, etc., podiam não ter penalização na nossa ordem jurídica, essa questão, se se viesse a colocar, não tinha que ser resolvida pelo acolhimento de um estatuto que entrava em confronto e em contradição com vários princípios do nosso direito constitucional e da nossa Constituição. Essa questão teria que ser resolvida com a introdução no direito penal daquelas normas que se considerasse serem necessárias para consagrar o tipo de crimes que eventualmente não estivessem abrangidos pela nossa legislação penal. Aliás, em 2001, em paralelo com este processo de revisão constitucional, o PCP apresentou um projeto de lei de alteração ao Código Penal, no sentido de transpor os crimes que não estariam, eventualmente, ou que houvesse dúvidas, que não estivessem consagrados na nossa ordem constitucional, na nossa ordem penal, e que eventualmente estivessem referidos no Tribunal Penal Internacional, para, por essa via, resolver qualquer dúvida que existisse em relação ao facto da nossa ordem jurídica também penalizar estes crimes. E com isto querendo dizer que nós entendemos que estes crimes devem ser penalizados na nossa ordem jurídica e devem sê-lo por via da nossa legislação própria, com respeito pelos nossos princípios constitucionais e não pelo acolhimento genérico do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que manifestamente não vem resolver esse problema e vem, aliás, introduzir um conjunto de problemas bastante sérios de confronto com a nossa ordem constitucional.